O julgamento da desaposentação repercutiu hoje. O governo estuda pedir de volta o dinheiro que já foi pago a aposentados que pediram a revisão do benefício depois de voltarem a trabalhar. O Supremo Tribunal Federal voltou a se reunir nesta quinta-feira para falar da desaposentação. O objetivo era aprovar a regra geral que deve ser aplicada para todos os processos do tipo. Foi reafirmado o entendimento de que a Constituição não permite que uma pessoa já aposentada possa pedir a revisão do valor do benefício com base em um novo período trabalhado. A novidade do dia é que as situações pendentes só vão ser decididas depois. Exemplos são os diversos casos que já foram julgados favoráveis à desaposentação. Isso vai acontecer porque a decisão só vai ser válida depois da publicação do acórdão, o que deve acontecer só no ano que vem. Depois disso, ainda são permitidos os chamados embargos de declaração, que é um tipo de recurso para avaliar omissões e contradições do julgamento. Como dito ontem, os ministros entendem que somente uma lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias. Ou seja, uma mudança como essa deveria passar pelo Congresso Nacional. Um dos pontos argumentados para a decisão é o impacto que teria nos cofres da Previdência. Segundo a Advocacia Geral da União, são cerca de 182 mil casos que estavam aguardando a decisão em todo o país. Além disso, mais de 480 mil trabalhadores poderiam pedir um novo cálculo do benefício se a medida tivesse sido aprovada. A estimativa é de que, se a medida fosse permitida, o impacto no INSS seria de 7 bilhões e 700 milhões de reais por ano, quase 182 bilhões de reais nos próximos 30 anos. A Advocacia Geral da União entende que o governo pode até mesmo entrar com ações para pedir o dinheiro de volta de aposentados que já receberam esse valor através de decisões judiciais. Amigos, o sonho pode virar pesadelo. Quem vinha recebendo a tal da desaposentação por reconhecimento até do Superior Tribunal de Justiça pode ter de devolver todo o dinheiro depois que o Supremo Tribunal Federal, por 7-4, decidiu que o que está escrito na regra previdenciária de que o aposentado a qualquer tempo pode buscar o melhor benefício não vale. E isso realmente vai prejudicar a mais de 180 mil pessoas que vinham pleiteando na Justiça o direito de receber pelo tempo que permaneceu no serviço ativo depois da aposentadoria, mesmo tendo contribuído para a Previdência Social. É claro que isso vai gerar inconformismos. É claro que aqueles que defendem interesses de idosos, mantida a mesma regra de que a qualquer momento o aposentado pode buscar o melhor benefício, vão procurar brechas na futura reforma previdenciária para começar tudo de novo. Uma guerra de 10 anos de tramitação nas várias instâncias da Justiça e 2 anos de tramitação e hesitações no Supremo Tribunal Federal. É coisa realmente complicada, né? Porque na medida em que vem o teto e querem estabelecer aí cortes e economias em cima do sacrifício do aposentado, dão aumento para a Polícia Federal Rodoviária e mais 3 classes de servidores, há aumento previsto para o Judiciário. Só o aposentado que tem que entrar no corte e concorrer para a redução dos gastos? E hoje a gente recebe aqui no estúdio o economista William Retamiro. Boa noite, William. Obrigada mais uma vez pela presença. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. William, ontem a gente teve aqui no estúdio um advogado trabalhista que comentou sobre essa questão da desaposentação e ele disse que essa decisão do STF foi mais política do que jurídica. Você concorda com esse viés político? Eu acredito que tem, assim, uma questão política, porque o governo, qualquer coisa que fale em gastar 1 centavo a mais, eles estão segurando. A PEC 241 está aí uma prova disto. Quando se analisa os argumentos apresentados para poder implementar a 241, nós vemos claramente a necessidade de retenção para poder fazer qualquer gasto das despesas do governo que seja
que eles consideram como gastos. E o impacto, como bem mostrou a matéria, no período de 30 anos poderia dar 182 bilhões e por ano 7 bilhões. Com o orçamento que nós temos, que está estourando, né, pode dar um problema maior. Então, tudo que o governo vier a fazer terá foco meramente no aspecto financeiro. E nisto nós vamos perdendo oportunidades de aproveitar uma mão de obra que poderia estar mais incentivada no mercado, com experiência, os chamados seniors, né? E eles ficaram menos incentivados a poder a desenvolver essa atividade. Agora temos que verificar se isso não pode ocasionar situações nas quais possa gerar uma situação de emprego não reconhecido, não formalizado, né? Então, nós temos que verificar qual o impacto decorrente disto, porque, certamente, os aposentados, nesse período de crise, muitos deles são arrimos de família, muitos deles são pessoas que participam, e não podemos esquecer que são um dos principais que conseguem empréstimo consignado decorrente do INSS. Então, boa parte de algumas famílias dependem diretamente dos aposentados. Então, essas oportunidades que poderiam ser utilizadas, nós estamos perdendo ela decorrente com vistas a simplesmente fazer retenção de gastos. Para a Previdência, essa medida dá uma aliviada, né? Sim, dá uma aliviada. Não é aquela maravilha de aliviada, porque nós temos uma reforma previdenciária que tem que ser amplamente discutida e que vai ter um impacto forte, né? Mas, assim, todo centavo que pudesse ser segurado, que pudesse ser retido para a Previdência vai ser vantajoso, né, para poder discutir justamente, apesar de haver teorias, haver correntes que indicam que a Previdência ela não é deficitária. Ela fica deficitária quando parte do valor é destinado para ajudar no pagamento das despesas de dívida e coisas tais. E você acha que com isso o Congresso estude fazer outras mudanças? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente vive um momento no Brasil que não dá mais para poder falar. Nós estamos discutindo a PEC, né? Essa semana foi a semana da PEC, logo vai entrar em pauta a Previdência, e nós temos uma situação que é discutir a transversalidade das reformas no Brasil. Né? Discutir a reforma da Previdência tem que ser discutido também a reforma trabalhista, que perpassa pela reforma política, e essa reforma de educação, que também tem impacto direto relacionado com a Previdência. Então, nós temos por causa que, só poder esclarecer, que a mão de obra qualificada é que vai sustentar. Se a gente não tiver uma educação de qualidade, que a PEC já está segurando um pouco nesse ponto, a correção somente pela inflação e não investimento real na educação vai nos dar problema de qualificação de mão de obra futura, que sustentaria a aposentadoria daqui a 15, 20 anos. Então, o governo ele vai precisar mexer, vai precisar mudar muitas coisas, e além do mais, a PEC 241, ela não se sustenta sozinha e depende da Previdência também para poder ser pensada. Então, será inexorável, vai ser sem direito a qualquer rogo que tenha que ter alguma discussão sobre o assunto. E você acredita que com a reforma da Previdência, mais direitos vão ser tirados dos aposentados? Olha, nós temos que analisar, porque a reforma da Previdência, a priori, parece que vai atingir as pessoas com menos de 50 anos de idade. Esse novo grupo é que vai sofrer com algumas situações. Né? Vai discutir muito se a Previdência Social dará sustentação à qualidade de vida futura. Aí, no caso, podemos decorrer muito para as questões de Previdência Privada também. E a Previdência Privada, nós estaremos lidando com instituições financeiras, né, de grande porte, e essas não perdem dinheiro. Só ganham dinheiro. Né? A gente não vê de notícia que determinado banco teve lucro. Né? Pelo contrário, um banco internacional, ele conseguiu sustentar positivamente graças às suas operações no Brasil. Né? Saiu essa semana. Então, nós temos que analisar bem isso aí. Então, uma reforma previdenciária na qual coloque a idade de 65 anos, independente do tempo de contribuição da pessoa, eu poderia me aposentar aos 56 anos. Vou trabalhar 9 anos a mais. Felizmente, eu poderia ter o direito de garantir uma renda mínima por intermédio da minha aposentadoria e continuar trabalhando também, que é o caso da desaposentação que a gente está discutindo. Mas o que acontece? Eu vou ter que trabalhar mais tempo contribuindo, e pode ser que esse meu retorno desses 9 anos a mais que eu vou trabalhar não faça diferença na minha aposentadoria pela Previdência Social.